Fala pessoal, belezinha? Sou o professor Washington Neto, venho hoje trazer dicas super importantes para a sua prova do Enem no contexto da geografia. E hoje o tema é migrações, legal? Vamos fazer algumas anotações aqui para facilitar teu estudo? Olha só pessoal, vem comigo. Quando a gente fala de migração na geografia, estamos falando especificamente sobre deslocamento populacional. Ou seja, as populações saem de um canto para o outro. Já já nós vamos ver algumas características. Aqui, por exemplo, nós temos os migrantes africanos, nessa imagem, no Mediterrâneo, indo para a Europa. Por quê? Melhorar suas condições de vida, ok? E esse tipo de deslocamento populacional, pessoal, pode acontecer de forma espontânea, como está aqui, tudo bem? Ou seja, a pessoa quer de fato ir, ou forçada, no caso uma pobreza, fome ou uma miséria. No contexto dos africanos migrando para a Europa, é uma situação muito mais forçada do que espontânea, porque você está fugindo de vulnerabilidades. Legal? E aqui nós temos alguns fatores, ou seja, quais são os motivos que estimulam a migração. Tem fatores que vão expulsar populações, tem fatores que vão atrair essas populações. 3 fatores basicamente expulsam. E eu já coloco o primeiro aqui, ó, motivo socioeconômico, porque hoje, pessoal, a maioria dos migrantes no mundo migram por causa desses motivos socioeconômicos. O que é um motivo socioeconômico que vai estimular migração? Por exemplo, pobreza, fome, miséria, muito típico dos motivos africanos de migrações para a Europa, beleza? Do ponto de vista político, nós temos, por exemplo, perseguições, guerras, não é isso? Então, aqui naturalmente nós vamos ter também fuga de população. Do ponto de vista natural, são as catástrofes. Um vulcão em erupção, um tsunami, belezinha? Uma inundação ou uma seca pode ser motivo para as migrações. No caso do Brasil, por exemplo, a histórica seca que há no Nordeste, expulsa a população sertaneja, por exemplo, no sertão. Fatores atrativos. Países desenvolvidos que apresentam melhor contexto econômico. Ou seja, nós estamos falando de países desenvolvidos, ok? Estabilidade sociopolítica, nós estamos falando do contexto de paz e prosperidade econômica, beleza? Também podemos falar de moeda forte. Essa moeda forte, pessoal, também está ligado ao contexto de país desenvolvido. Isso é muito comum, porque os países pobres são aqueles que mais fornecem imigrantes, têm moeda muito desvalorizada. Então, quando essa galera vai para os países ricos e converte a moeda, o dinheiro que chega no local de destino tem mais valor. Belezinha? Bom, e como é a característica do migrante, Majoritariamente, os migrantes, e principalmente aqueles que saem de países menos desenvolvidos, eles estão vulneráveis do ponto de vista social. Beleza? Então, pega o caso na América Latina, por exemplo, Venezuela, ou o africano indo para a Europa. A gente percebe que essa galera vem de país menos desenvolvido. E, possivelmente, a sua qualificação profissional é o quê? Baixa. Também nós podemos falar da expectativa e da qualidade de vida, que é baixa. Inclusive, é muito comum, principalmente, por exemplo, os venezuelanos que estão chegando no Brasil, ou alguns africanos que vão para a Europa, eles, naturalmente, podem estar doentes. Então, envolve a questão de saúde também. Beleza? Tranquilo? Bom, galerinha, do ponto de vista da mão de obra qualificada, o migrante qualificado, esse cara, ele é mais comum nos países desenvolvidos e, de qualquer forma, busca melhores oportunidades. Só um detalhe, tá? Os países emergentes, galera, eles também vêm aumentando essa população de qualificados porque a galera está tendo mais acesso à formação, houve uma democratização do ensino, tudo bem? Então, naturalmente, há uma maior qualificação. Repito, a população de país menos desenvolvido é majoritariamente qualificada? Não, jamais, ok? Só tomam cuidado com isso. Aqui, nós vamos trabalhar com os tipos de migração. Lembrando, pessoal, que o êxodo rural é uma migração, é uma fuga do campo para cidade. Beleza? Isso é muito comum em Revolução Industrial. Os países que passam por Revolução Industrial passam por intensos êxodos rurais. A migração pendular é aquela migração típica de cidades. No período do início do dia ou de manhã, eu saio da periferia e vou para o centro,
e no fim do dia eu saio do centro e vou para a periferia. Belezinha? Então, basicamente isso. Tudo bem? Então, periferia, centro, centro, periferia, dá a ideia de pendularidade, ou seja, um movimento diário de vai e volta. Isso é consequência de periferização ou urbanização desordenada. A sazonal, pessoal, também pode ser chamado de migração temporária. Belezinha? Ou seja, ao retorno. Ok? A transumância, que não é um termo mais acadêmico, mas enfim, acontece no Brasil, ela é uma migração que vai estabelecer as populações com rebanhos, tudo bem? População com seus rebanhos. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, no Pantanal, no período de chuva. O vaqueiro leva o gado para uma área seca. Depois que acaba o período de chuva, ele volta para as áreas de origem, ok? Intrarregional. Hoje, pessoal, é a maior parte da migração no Brasil, ou seja, o deslocamento dentro da mesma região. Você está no Brasil, sai de Goiânia, vai para Brasília, estou na mesma região, centro-oeste, ok? Esse tipo de migração predomina a partir de JK, porque ele vai interiorizar o desenvolvimento brasileiro com a transferência da capital para o interior, região centro-oeste, ok? Migração interregional, ou seja, entre regiões diferentes. O exemplo mais clássico e histórico na prova é o nordestino indo para o sudeste, beleza? Ainda existe, pessoal, esse tipo de migração? Sim, ainda existe, mas não é a maior parte dos migrantes no Brasil. A maior parte é o quê? Intra-regional, ok? O êxodo urbano é a galera saindo da cidade, indo morar nas partes rurais. Isso tem muito a ver com a fuga da criminalidade, da alta especulação dos centros urbanos. E o nomadismo, que não é mais comum na humanidade. Lembrando, pessoal, que foi o nosso primeiro comportamento migrante, ou seja, deslocar-se constantemente dentro do território, acompanhando as manadas, né? Depois que o ser humano passou a dominar um pouco mais a agricultura e pecuária, deixamos de majoritariamente ser nômades e passamos a ser sedentários. Okay? Então aqui são basicamente alguns tipos de migrações. Segundo a ONU, pessoal, nós temos mais de 160 milhões de pessoas fora de seus países de origem por trocentos motivos. As áreas que mais fornecem migrantes para o mundo: África, Oriente Médio e América Latina. O que tem em comum? Abriga as regiões com menos desenvolvimento no mundo, ok? Só corrigindo aqui, ó, não é América não, é América. Profissional analfabeto aqui e escreveu errado. Beleza? Na África nós vimos muito dessas migrações para a Europa. No Oriente Médio, depois de Primavera Árabe e guerra na Síria, vimos muitas migrações para a Europa e um pouco para a América Latina. O Brasil, inclusive, recebe muitas populações sírias, já passa a casa dos 50 mil. Beleza? E dentro do contexto da América Latina em si, nós temos o caso dos países andinos, Bolívia, Colômbia, por exemplo, onde os trabalhadores migram para o Brasil e tem um regime quase de semi-escravidão, porque ganham misérias pelo seu trabalho, ok? E o caso mais crítico hoje, na atualidade, é o caso da Venezuela, que passa por uma crise econômica, política e humanitária. E no Brasil já ultrapassa a casa dos 120 mil venezuelanos. Belezinha? Então aqui basicamente é um panorama mundial sobre as migrações. No Brasil, pessoal, os fatores socioeconômicos são os principais motivos de mudança. Então o sertanejo sai do sertão e vem para o sudeste, vem para o centro-oeste, para fugir de pobreza, para fugir da seca e da fome. Beleza? Essa ideia ainda existe no Brasil, mas não é a maioria dos migrantes. Cuidado, porque o Enem adora falar sobre isso. Belezinha? E por que o Sudeste, historicamente, foi a região que mais recebeu migrante? Ora, se as pessoas migram para buscar melhores condições de vida, então elas vão buscar regiões mais desenvolvidas, no caso, o Sudeste, ok? No Centro-Oeste, pessoal, a atual ocupação ela é classificada a partir de JK, 50 anos em 5, plano de metas, legal? Do ponto de vista de urbanização, nós falamos de Brasília, capital, sendo transferida para o interior. Era Rio de Janeiro, passa a ser Brasília a partir da década de 60, Centro-Oeste, beleza? Expansão do agronegócio, isso foi muito nítido a partir dos anos 60 e 70 com a Revolução Verde, beleza? E a infraestrutura de transporte, que vão ser as obras de integração territorial. O clássico, né? Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, Transamazônica, que não é da região Centro-Oeste, mas também vai facilitar a ocupação do interior na região Norte, beleza? As consequências, pessoais. Galerinha, primeiro, nós temos uma mudança demográfica. Quando a população sai de um lugar e vai para o outro, esse local que recebe as pessoas, você vai ter uma explosão demográfica, ou seja, um boom demográfico. Vai ter contato de várias culturas.
Ao mesmo tempo, esse contato com várias culturas pode gerar intolerância e até mesmo o caso mais agudo, que é a xenofobia, a aversão completa ao estrangeiro daquela região, ok? E a gente também percebe barreiras que são construídas contra esses migrantes. O muro entre Estados Unidos e México, o muro que estão querendo construir na região ali da transição de Marrocos para a Europa, no Mediterrâneo. Isso tem muito a ver com a desglobalização, ok? Então, galerinha, quando a gente trabalha com migrações, é preciso você entender o motivo da migração, se é espontânea ou se é forçada, a característica desse migrante. Uma coisa é um doutor migrando para a Europa buscando melhores condições de vida. Outra coisa é uma pessoa semi-analfabeta, não tendo qualificação profissional, também indo para a Europa. Os tratamentos serão diferentes e os efeitos sociais também serão diferentes, ok? Associar isso à desglobalização e ao fenômeno de xenofobia, beleza? Professor Washington Neto agradece. Até a nossa próxima dica, bons estudos e até mais!